pessoal, tudo bom? Estamos em mais um programa Fisioterapia, Prevenção e Reabilitação. Eu sou a Débora Franceschini, fisioterapeuta, e hoje eu trouxe duas convidadas, né? A Michelle e a Ramine. Vamos falar sobre postura. Então, temos fatores que influenciam a nossa postura, que são a parte oculomotora, a parte da audição, vestibular, as disfunções temporomandibulares também, que alteram bastante a nossa postura, e relacionadas também à parte pélvica, né, que elas vão salientar. Exatamente. Obrigada pelo convite, Débora. Sempre é um prazer estarmos aqui contigo falando sobre saúde. Obrigada, Débora, pelo convite também. E vamos lá, então. As disfunções temporomandibulares também alteram a parte A funcionalidade do assoalho pélvico, sim. Quando a gente tem uma tensão exacerbada, né, nessa articulação temporomandibular, o próprio bruxismo, né, muitas pessoas têm o bruxismo e não sabem. Quando a gente tem uma tensão exagerada aqui, por uma conexão de músculos, fáscias mais profundas com o assoalho pélvico, a gente também tem uma alteração na funcionalidade do assoalho. Geralmente, as pessoas que têm essa região tensa vão ter um assoalho pélvico tenso também. A gente consegue fazer essa correlação, né, no consultório, quando a gente encontra uma paciente com assoalho pélvico tenso. E o assoalho pélvico tenso, ele pode gerar vários sintomas, né, desde de infecções urinárias de repetição, né, porque a tensão desse assoalho acaba aproximando a uretra do ânus, e aí ali no manusear, a limpeza, né, do ânus, quando a gente faz cocô, né, a gente faz a limpeza, às vezes por estar muito próximo, acaba tendo um contato, né, dessas bactérias ali normais do nosso intestino com a uretra, e a mulher começa a fazer infecção urinária de repetição, tipo, tem uma infecção, trata, cura, daqui a pouco tem outra de novo, e aí não entende o porquê dessa dinâmica, e muitas vezes é pela tensão exagerada do assoalho pélvico, né. E outro sintoma também é a dor na relação. As mulheres que têm o assoalho pélvico muito tenso, elas sentem dor na relação, porque é um músculo que está com uma contratura. Quando a gente tem uma contratura aqui no trapézio, a gente sente dor na região da cervical. E é a mesma coisa no assoalho. E não só na relação, as mulheres podem sentir dor quando forem fazer os seus exames ginecológicos de rotina, né, para colocar o espéculo, sentem bastante dor. Algumas, muitas vezes, nem conseguem realizar esse exame, tamanha a tensão desse assoalho. E muitas vezes demoram um tempo para diagnosticar que está com uma alteração no assoalho. Então, quando a paciente chega no nosso consultório, né, a gente trabalha a paciente como um todo, né, a gente vai liberando essas tensões que já são esperadas para conseguir que essa mulher, para devolver para essa mulher a funcionalidade do assoalho. Porque a gente pensa, a fisiopélvica vai tratar só a parte da pelve, ou então só se eu tenho incontinência, então eu vou procurar, né, de repente uma fisio que me olhe como um todo, mas a fisiopélvica, ela faz uma avaliação geral. Exatamente. Até mesmo porque, só para explicar um pouco qual é essa relação do assoalho pélvico com a boca, é porque quando a gente está lá na nossa fase embrionária, quando os folículos embrionários estão se desenvolvendo, quando a gente ainda é um embrião dentro do útero da nossa mãe, tem uma conexão que quando esses folículos eles se desenvolvem, eles têm uma conexão lá do assoalho pélvico até com a boca. Então, muitas vezes, uma paciente com uma tensão na cervical e uma cesárea, muitas vezes a causa da tensão na cervical é a cesárea. Por quê? Porque todo o nosso corpo ele é revestido por fáscias. O que é uma fáscia? Quem come carne vermelha vai saber. Quando a gente corta a carne, é aquela película branca, esbranquiçada que não é nervo, não é gordura, que muitas vezes a gente tem que pegar com a mão. Um plástico filme, a gente tem que pegar e puxar. Nosso corpo é todo revestido de fáscia, os nossos músculos, as nossas vísceras, os nossos órgãos. Então, quando a gente tem uma incisão para uma cirurgia, ou para uma abdominoplastia, ou para uma cesárea, muitas vezes essa fáscia, quando ela é suturada, ela puxa, então ela faz uma tensão, e essa tensão pode acabar desencadeando uma dor na cervical. Por alteração postural. Por uma alteração postural. E a gente tem uma fáscia que conecta a parte interna do nosso pé, sobe pela perna e vai se inserir aqui na região da mandíbula.
Então, muitas vezes, para a gente tratar essa paciente, a gente nem chega perto da cervical. A gente faz umas liberações na região da cesárea ou da cicatriz. E muitas vezes, para aliviar uma tensão na cervical, a gente traciona aqui e faz um movimento no pé. Pode parecer loucura, mas tudo está conectado. O corpo inteiro, né? Tem várias conexões. A postura é algo muito importante, assim, pra gente, né? Quando a paciente chega com uma disfunção pélvica, né, de assoalho pélvico, a gente avalia a postura justamente por isso, porque um arco plantar desabado, ele vai tensionar toda a cadeia interna da perna que está conectada lá na pelve. Então, se a gente tem forças tracionando a pelve para baixo, a gente pode gerar uma tensão e com isso uma disfunção no assoalho pélvico. Então, a nossa paciente, a gente observa ela sempre como um todo, a gente avalia ela da cabeça aos pés. Principalmente a gente começa pela postura, essa avaliação já para ir entendendo a dinâmica, né, desse corpo, do funcionamento desse corpo, para a gente entender aonde que estão as alterações, se tem dor na cervical, se tem uma cesárea, as cicatrizes, né, podem alterar muito a postura justamente por essa tensão facial. Não, então, a postura, ela é bem relacionada também com a parte pélvica. Então, de repente, se alguém tem algum problema ou disfunção postural, além de dores na coluna ou cervical, pode ter algum problema, né, de incontinência, de prolapso, alguma coisa assim também. Isso. A fase da mulher, assim, onde mais ocorre uma alteração postural, que é uma alteração bem importante, é na fase gestacional, né? Então, tem uma alteração importante no posicionamento dos pés, dos joelhos, da pelve, da lombar, e isso vai refletir lá na cervical também. Então, essa alteração é uma alteração bem importante que geram, né, vários sintomas, né, Ramine? Tu pode falar melhor sobre isso. E a gente lá na fisiopélvica atende justamente esses sintomas, né? Isso, exatamente. E correlacionado a isso, a gente também tem uma alteração hormonal aí. Diferente da menopausa, que há um declínio da função hormonal, na gestação é um boom hormonal. Então, como a gente diz, a gente aumenta quase 50% o volume sanguíneo dentro do nosso corpo. Junto com isso, a gente aumenta a produção de alguns hormônios, a relaxina. Então, essas alterações posturais podem acabar levando a uma fratura, né? Porque tá com uma alteração hormonal ali, então é muito comum a gente ver gestantes com fratura de fêmur, de fratura no pé, né? Por causa do excesso de peso. Não que ela esteja muitas vezes com excesso de peso, mas que essa relação hormonal com essa alteração postural acabou levando a uma fratura. Né, uma fratura por estresse, fraturas na pelve, fratura no sacro, fratura durante o parto, né? Isso vem sendo estudado cada vez mais e está correlacionado com os hormônios e com a postura. Então, a fisiopélvica, ela começa a tratar a mulher desde que a mulher descobre a gestação, desde que ela não tenha nenhuma contraindicação médica, né? E por que desde o início? Porque desde o início, quando a gente começa a tratar e prevenir futuras disfunções e fortalecer uma musculatura que vai ficar fraca, tensionada, tracionada lá no final, a gente consegue manejar muito melhores todas aquelas dores que elas vão sentir lá no final da gestação, quando elas estão com aquele barrigão enorme, que daí não conseguem dormir, não conseguem se mexer, elas ficam pesadas, né? Tudo isso a gente vai tratando durante a gestação, a gente vai ganhando mobilidade, né? Porque o que acontece? Muitas vezes, quando a pessoa tem uma disfunção postural, o que ela faz? Ela começa a se mexer menos, começa a ficar mais uma postura mais cifótica, assim, mais anteriorizada, e vai perdendo alguns movimentos. E cada vez que ela vai perdendo, ela vai se tensionando e vai sentindo mais dor. Então, na gestação, como a gente tem uma alteração postural bem importante, bem significativa, a gente trabalha isso desde o início da gestação, para que esses problemas lá no final, eles vão acontecer, mas a gente consegue manejar para que eles aconteçam numa intensidade bem menor. Interessante, né? E a parte da fraqueza abdominal também relacionada com a parte dali do assoalho pélvico, a postura também. Exatamente. Na gestação a gente trabalha bastante ativação de abdômen, né?
mas não da forma convencional, como se faz na academia, sim, né? Sim. A gente faz de uma outra forma para que seja seguro para a mulher, para que ela tenha essa percepção. E essa ativação de abdômen, ela vai também diminuindo os riscos de ter uma diástase patológica, né? A gente tem a diástase fisiológica durante a gestação, pelo alongamento dos retos abdominais, eles naturalmente vão se afastando, mas pode acontecer dessa diástase fisiológica se tornar patológica, né? E também influenciar na postura da gestante, gerando mais dores, né? E depois no pós-parto vai ser mais difícil voltar e também pode até gerar hérnias, né? A gente sabe que a diástase tem uma correlação assim com o aumento de risco de tu desenvolver uma hérnia abdominal. Né? Importante. E a postura também para a parte da incontinência urinária, né? De repente a pessoa às vezes tem uma postura muito anteriorizada ou... com certeza, a postura, né, o posicionamento da pelve, né, é importante. A gente tem muitas mulheres que desenvolvem, né, uma hiperlordose, que é quando a gente tem a pelve mais anteriorizada. Então, a ação da gravidade sobre o nosso corpo, ela também acaba empurrando, pesando os nossos órgãos pélvicos sobre o assoalho, né? Quando a gente tem uma anteversão muito exagerada da pelve, né, que são as hiperlordoses, a gente está com o nosso assoalho pélvico mais exposto. Então ele tá mais a parte muscular, porque a pelve é um conjunto de ossos, né? Mas se o pubis ele tá um pouquinho mais para baixo, a gente fica com a parte muscular mais exposta à ação dessa gravidade e da pressão intraabdominal. E isso pode sim ser um fator de risco para incontinência urinária e prolapso de órgãos pélvicos. Isso. Então, vamos cuidar muito a postura, né? Principalmente quando o pessoal às vezes chega em casa, coloca aquele chinelo que já tem a marca do pé, que de repente seria interessante cuidar isso, porque isso tudo vai só complicando, né? Ao longo do tempo a disfunção vai aumentando, de repente começa ali problema cervical, lombar, e aí isso vai agravando, de repente a postura... E tem um vilão nessa história que muita gente não sabe, ou muita gente não quer saber dessa parte, que é o salto alto. Também. Né? O quanto o salto alto gera uma interferência e uma alteração nessa dinâmica pélvica, porque quando tu bota um salto alto, tu projeta todo o teu corpo pra frente, né? E pra que tu não fique pra frente e tu corrija a postura, tu tem que fazer compensações. Então, tu roda a pelve, tu mexe no ângulo da uretra, o que pode favorecer uma incontinência, né? Então, não que quem usa salto alto vai ter uma incontinência urinária, vai estar se mijando por aí, por favor, não é isso. É um fator de risco, né? Principalmente quem às vezes fica muito tempo, o dia inteiro trabalhando com salto. Né? Ao longo do tempo pode desenvolver, não que vá, pode ser um fator de risco. Se a pessoa se cuida, procura prevenções, faz exercício físico, né? De repente pode não ter... Exatamente. Né? E tu que trabalha com palmilha, tu sabe, né? Que às vezes essa pessoa que passa, sei lá, 12 horas de salto alto, quando chega de noite, ela bota o pé no chão, dá um choque, uma dor, puxa a panturrilha. Essas pessoas não conseguem usar outro tipo de calçado que não o salto alto, porque já tem um encurtamento bem importante, bem significativo em posterior, né? Sim, ainda costuma, né? E a pressão que faz, né, ali no antepé, né? Exato. Então, as palmilhas, justamente, elas vêm para isso, para agregar e para facilitar a vida, de repente para dar conforto, melhorar a postura, né, que é o principal fator, a postura e o conforto, principalmente para quem trabalha o dia inteiro. As crianças também apresentam bastante alterações posturais, né? As crianças que a gente atende no consultório normalmente têm, né, uma pelvezinha mais antevertida, um abdômen mais protuso, né, aquela posturinha assim. E no tratamento das crianças a gente também faz atividades físicas com eles, para que eles ativem grupos musculares para corrigir não, para melhorar um pouquinho, né, a postura, porque isso também vai nos ajudar no tratamento da incontinência urinária infantil. E pois eu ia dizer, a incontinência urinária infantil, como é que funciona essa, né, em relação à postura? Que hoje em dia a gente vê que crianças, né, começam a apresentar alterações na postura por causa das telas, né, celulares, computadores,
né, a modernidade começou, né, a facilitar isso. Sedentarismo. Então, o sedentarismo, né, não brincam mais na rua, então isso tudo vai começando com alterações que podem levar a disfunções também, né, em crianças. Na verdade, assim, as crianças, por essa questão de tela e tal, e brincadeiras, elas acabam postergando a micção, né? Então elas têm a vontade de fazer xixi, mas elas ficam segurando, daí daqui a pouco tu vê assim, ó, a criança passar correndo pro banheiro. E isso gera um hábito, né? Pra bexiga, inclusive. E a retenção urinária para as crianças é algo bastante importante, assim, né? Porque pode gerar um refluxo urinário, pode gerar uma infecção renal, que pode se tornar algo muito grave na saúde da criança, né? Então, quando a gente recebe essa criança para o tratamento da incontinência, né? E normalmente são crianças, assim, que o desfraude não teve muito sucesso, ainda seguiram mais tempo com uma perdinha e outra, ou ainda continuam com aquele xixi na cama de noite, né? A gente faz o tratamento no assoalho pélvico, sim, de forma não invasiva, obviamente, né, criança, a gente não faz nada invasivo, mas é um atendimento muito lúdico, assim, e aí durante esse atendimento a gente promove brincadeiras que compreendem a ativação de grupos musculares posturais, para que essa criança, né, evolua nessa postura, amadureça essa postura, porque isso também vai nos ajudar na continência. Sim, na continência infantil. Que também tem que os pais ficarem de olho, que é importante, né, manter a postura da criança e também essa parte de segurar a urina há muito tempo, né, porque ficam muito na frente de telas e esquecem que, né, tem essas necessidades fisiológicas. Exatamente. E uma coisa importante que a gente precisa estar atento às crianças é a criança apresenta sinais de desfraude, de querer desfraudar. Então a gente tem que respeitar o tempo de cada criança. Não vamos entrar no mérito aqui de idade, porque cada criança é uma criança, cada criança no seu tempo, enfim, uma criança prematura, ou uma criança, sei lá, que ficou hospitalizada, tudo isso vai ser um pouco diferente de uma criança para outra. Mas assim, o que a gente pode dizer? A gente consegue ajudar essa família, esses pais com o desfraude, tanto diurno, pode ajudar com o desfraude, pedindo auxílio das profs na escola, a gente orienta, a gente ajuda essas crianças que não estão conseguindo parar de fazer xixi de noite na cama. Então, a fisioterapia não é só para criança que está com incontinência urinária, né? Então, a gente consegue ajudar e auxiliar toda a família em todas essas etapas, assim. Para auxiliar, exatamente. E problemas emocionais, por exemplo, também tem alguma relação com a parte da incontinência em crianças? Tem a questão, assim, do desfraude, que muitas vezes, por falta de conhecimento, né, nós como mães, assim, a gente entende isso, às vezes a gente não conhece a gente não entende quando que começa o desfraude, a gente não conhece bem o assunto, e daí a gente acha que tá fazendo certo e acaba sobrecarregando essa criança emocionalmente com cobranças, né? E aí o que acontece? Essa criança vai ficando mais estressada, ela vai se sentindo mais cobrada. Os pais também, acontece um estresse todo no ambiente familiar, e isso acaba afetando emocionalmente a criança. E no adulto, quando a gente tem uma urgência urinária e a gente está tratando essa urgência e a paciente acaba passando por um momento difícil e tem um abalo emocional, essa urgência volta. Então, sim, o emocional, ele está relacionado à urgência urinária e outras questões, né? Sem contar que a criança que perde o xixi de noite, que faz xixi na cama, ela também, além de ser cobrada pela família, né? Que não sabe que tem tratamento muitas vezes para isso, né? E isso tem uma explicação fisiológica, né? De por que está acontecendo, tem a ver com o desenvolvimento neuropsicomotor, com o amadurecimento dos nossos neurônios, né? É uma questão orgânica e não uma questão de comportamento da criança. Ela não faz o xixi na cama porque ela quer. Ela não consegue, quando ela acorda, ela já fez o xixi. Então, assim, uma criança que perde xixi de noite, ela não dorme bem, ela vai acordar cansada, ela vai ser uma criança mais estressada. Se ela for para a escola de manhã, ela vai ser uma criança que possivelmente tem um baixo rendimento escolar. Então, essa enurese, que é a incontinência urinária noturna, ela afeta muito a criança. É uma criança que não vai dormir na casa do amigo, do primo, porque sabe que vai ficar constrangida, porque
que perde xixi de noite, e realmente são crianças que são muito cobradas, mas é porque os pais não conhecem, eles não têm conhecimento de que isso é uma questão orgânica, que tem tratamento, que precisa procurar um profissional de saúde para atender. E quando a gente não sabe, a gente acaba cometendo alguns erros, assim, né, na educação dos nossos filhos, na forma como a gente cobra eles, mas entender que a incontinência urinária é um problema orgânico e que não é que a criança queira fazer isso. Isso acontece com ela, é muito importante. Não culpar a criança. Exatamente. Né? Só complementando isso que a Michelle falou também, uma coisa muito ruim para as crianças, que às vezes a gente não se dá conta, é ficar comparando, né? Ai, mas o teu irmão não fazia isso, mas o teu amigo não fazia isso. Então isso é uma coisa muito ruim para a criança. Muitas vezes ela não vai saber verbalizar que não tá gostando, que tá ficando chateado. Mas nunca faça comparação, né? E outra coisa bem importante que a gente também avalia nessa criança que perde urina é o histórico familiar. Porque muitas vezes a criança enurética, que é a que perde urina à noite quando dorme, teve pai ou mães enuréticos também. Então isso está relacionado, isso passa, digamos assim, de pai ou mãe para filho. Então, muitas vezes eles não sabem, porque os pais acabaram não contando, assim, mas a gente sempre pergunta o histórico familiar, e quando essas famílias não sabem, a gente pede para que eles vão conversar com os pais, né, se ainda for possível, para entender como que foi o desfraude deles, né, e muitas vezes a gente descobre que eles também tiveram problema para parar de fazer xixi na cama de noite. A gente não tinha ainda essa parte, eu não... Interessante, então o jeito mesmo é a prevenção, então, né, a gente, tanto a postura quanto a parte, né, da assoalho pélvico, a gente tem que fazer a prevenção, e atividade física, exercício é importante, né, pra gente manter tanto a musculatura quanto, né, a gente com a musculatura bem fortalecida, a gente consegue tanto melhorar a postura quanto essas, né, regiões dali da pelve, a gente consegue também melhorar um pouco a saúde pélvica. Certo? Isso aí. Então é isso aí. Muito obrigada, meninas. Foi muito bom a gente relacionar a postura com a parte da saúde da mulher também, na parte pélvica, né? Isso aí. Interessante. Então, é sempre um prazer, Débora, falar mais sobre uma saúde vez. da mulher, Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Foi muito bom, porque já acrescentou bastante, né, sobre o nosso assunto aqui. Muito obrigada, pessoal. Então, até o próximo programa.